Boa tarde, meus netinhos. Boa tarde, minhas netinhas. Manula, vovô no Barradão, aqui. A minha cara de felicidade, rapaz. Felicidade. Ao mesmo tempo que eu tô com a cara de preocupação, tá ligado? Por quê? Felicidade porque o Vitória brocou ontem, né? E aí a gente tem sempre que comemorar quando ele ganha. E foi uma partida internacional, melhor ainda, marcou história. Quase que o vovô estaria lá no estádio. Faltou pouco, mas eu quero dar parabéns a toda a torcida que compareceu lá, fez esforços para viajar e que deu aquele apoio durante o jogo ao Vitória. Apoio esse que no primeiro tempo o Vitória não jogou bem. Por que não jogou bem? De novo, as escolhas do nosso técnico, né? Depois, quando ganha, é tudo lindo, maravilhoso, mas ele ainda começa errando. E depois de tantos jogos, não é para ele cometer os mesmos erros. E os erros a gente sabe que é quem? Janderson e Hiller. Hiller é menos mal porque ele não tinha opção teoricamente, mas no segundo tempo ele mostrou que tinha, né? Ele mostrou que tinha opção no segundo tempo. Então, por que ele não arriscou no primeiro tempo? Fica insistindo com ele. Ele não vai dar caldo. Ele não vai dar caldo. Hiller não vai dar caldo. Eu vi o comentário de um produtor de conteúdo que eu sigo, que falou o seguinte: Hiller não está ali no meio de campo para toque de qualidade, para fazer jogada, não. E ele está fazendo o que no meio de campo, meu amigo? No meio de campo, quem joga no meio de campo? Tem que ter qualidade, tem que ter passe. Se não tem passe nem qualidade, e ainda a marcação, mas a marcação depende muito. Se você é primeiro, segundo volante, tem que ter marcação. Se você já é terceiro, quarto homem do meio campo, você tem que ter técnica, qualidade e inteligência para jogar. Ele não é nem uma coisa nem outra. Então, se ele não tem essas condições, para que está jogando? Aí você vira para a gente, torcedor, e diz: ele não tem que tocar, que ter qualidade de passe, de qualidade de sair do jogo. Me desculpe, mas você não presta atenção ao futebol, beleza? Então bora lá. No segundo tempo, como sempre, e como aconteceu no jogo do Vasco, é isso que eu quero chamar a atenção. No jogo do Vasco, que foi um jogo de 3 tempos, eu não tinha comentado, mas foi um jogo de 3 tempos. Primeiro tempo, quando o Vitória começou o jogo, jogou bem. Segundo tempo, quando foi expulso o Mateuzinho, que o Vasco cresceu no jogo, né? Isso é inegável que o Vasco cresceu, com um jogador a mais, fez até o gol. A sorte nossa é que já ia acabar o primeiro tempo, e aí deu para dar uma organizada. Voltou para o segundo tempo um pouco mais organizado, porém ainda com as mesmas peças. E o terceiro tempo, quando ele tirou o Hiller e tirou o Janderson na mesma pegada. E aí o Vitória foi outro time e a gente virou o jogo e ganhou com 1 a menos. E jogando muito melhor do que o Vasco. Ontem aconteceu a mesma coisa, só não teve a expulsão. Mas aconteceu a mesma coisa. O Vitória jogou o primeiro tempo mal, com Janderson e Hiller. Voltou para o segundo tempo. Quando ele tirou Janderson e Hiller, o Vitória cresceu de produção. Jogou, foi para cima, encurralou o adversário, mostrou quem era o Vitória realmente, quem era o favorito da vaga, e a gente fez gol e era para ter feito mais se os nossos atacantes não fossem aqueles que a gente já comentou, ok? Mas existe um fio de esperança nesses atacantes. Vai que acontece de um jogo fazer 2 gols, fazer 3 gols. Tudo é possível, a bola está passando o tempo todo na cara do gol. Falta alguém fazer o gol. No domingo foi o Kaiser. Ontem ele não jogou, mas se ele tinha feito ontem, porque a bola continua passando na frente do gol. Só que os nossos atacantes não nos ajudam, ok? E aí eu vendo a coletiva de Carpini, ele falou que é estratégia, que depois no segundo tempo ia jogar mais agressivo. Não, isso não existe, foi porque ganhou. Seja honesto, foi porque ganhou. Porque o primeiro tempo, o Vitória foi horrível, como sempre tem sido. E não é só do jogo de ontem, foi dos vários jogos de ontem, de anteontem, de vários jogos. Então, acaba com essa história de que a estratégia foi essa. Não foi, não. A estratégia está errada. Outra coisa, você tem que definir o time titular. Ponto. O time titular é esse.
Não é o que vinha jogando, porque se o time titular for o que vinha jogando, então é melhor arrumar as malas e a gente não disputar campeonato nenhum, esperar a Série B chegar. Porque a gente já viu qual é o time que dá para ser titular. E ele tem que definir, ó, o titular é esse daqui. Claudinho não pode ser banco de ninguém. Ronaldinho não pode ser banco de ninguém. Ah, Mateuzinho, como eu vi alguns comentários, não vem jogando bem. Como é que ele vai jogar bem do lado de Rato, do lado de Gemerson e do lado de Hiller? Aí tá de brincadeira, né? Como é que o Mateuzinho vai jogar bem? Ontem ele tentou umas tabelas, mas a bola voltava quadrada. Ele fazia uma jogada de efeito e a bola não voltava. Entendeu? O Rato errou tudo que tinha para errar no primeiro tempo. E aí vem criticar Mateuzinho. Peraí, velho. Mateuzinho joga demais. Me desculpe aí, viu? Mas é a opinião de um senhor de 60 anos que já jogou um pouquinho de bola e que acompanha futebol há muito tempo. Ok? Então, o Mosquito entrou bem. De novo lá ele. Entrou, jogou bem lá ele. Mas preste atenção. Não começou jogando. Então o Mosquito não pode ser titular. Infelizmente, não pode ser titular ainda. Não pode ser titular, porque ele rende mais quando ele começa, quando ele vai para a partida, depois que o jogo está rolando. Entendeu? Já percebemos isso. E Carpini, espero que tenha percebido. Então a alternativa tem que ser outra, para começar jogando. Não pode ser James, ok? Pode ser o Vovô, pode ser o Fábio de outro lado. Embora eu prefira o Fábio jogando centralizado lá ele, de centroavante. Entendeu? Porque ele vai perder chance. Ontem mesmo ele perdeu uma bola que ele chutou mal. Mas ele vai ter a oportunidade de fazer. Vai ter 10 chances, no mínimo, para guardar. Ok? Mas com o Kaiser, então é melhor jogar ele de um lado e Oswaldo do outro. Não tem outra opção. O Mosquito é segundo tempo, ok? Mas vem melhorando. Temos que elogiar Mosquito. Toda vez que ele entra no jogo, ele produz alguma coisa. Gemerson ontem jogou no segundo tempo. Toda a referência que a gente tem de melhora de futebol foi o segundo tempo. Porque o primeiro tempo, com aqueles jogadores que ele escalou, ninguém joga bem. Quem é bom, piora, e quem é ruim, vai para o desastre. Entendeu? E é por isso que Gemerson sempre joga mal. Porque as escolhas dele não ajudam o cara. Quando chega no segundo tempo, que ele troca e coloca outras peças, melhora. Eric entrou, deu mais opção. Então o Vitória foi diferente. Então já está na hora dele definir o time titular do Vitória e entrosar esse time. Porque o ano passado a gente tinha um time titular entrosado que quando jogava junto fez o que fez. E esse ano a gente não tem, porque ele insiste nas peças ruins e cada jogo ele bota novos jogadores em posições diferentes. E aí não dá, né, Carpini? Se você entende um pouco de futebol, você sabe que não é assim que se faz futebol. Beleza? Mas parabéns ao Vitória. Parabéns. Outra coisa, a torcida faz diferença. Que homenagem fizeram para o presidente do Uruguai que morreram. Isso não é só futebol, isso é torcida. E a torcida do Vitória é diferenciada. Parabéns a vocês que foram e vocês que tiveram a ideia de fazer isso. Elogiado no mundo todo sobre essa atitude. Isso é ser Vitória. Valeu, um abraço, siga o vovô, deixa o like, apoia o vovô.